Boa tarde a todos, uma boa tarde a todas que nos acompanham agora de modo síncrono, e também um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para aqueles que nos acompanharão em outra oportunidade. O meu nome é Vitor, eu serei o coordenador dos trabalhos aqui. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Hoje é dia 6 de setembro de 2022, é o primeiro dia do 4º Congresso da Sociedade Brasileira de Filosofia da Educação. O tema do evento é Política e Filosofia na Escola, a urgência do pensamento. Nós estamos na mesa 6, organizada no eixo Ensino e Pesquisa de Filosofia da Educação em Tempos de Barbárie, e a mesa é composta por 4 comunicações. A primeira, intitulada A Percepção Subjetiva de Habilidades Sociais em Universitários e Competências Comportamentais, uma reflexão sobre desempenho, adaptação, saúde mental e ementas, que será apresentada pela Janaína de Fátima dos Santos e por Priscila Abreu de Carvalho, ambas da Fundação de Ensino e Pesquisa de Itajubá. A segunda comunicação, intitulada O Ensino de Filosofia em um Arquivo de Teses e Dissertações de Programas de Pós-Graduação com o nome em Ensino, será apresentada por Inauã Vaires Ribeiro, e você me corrija se eu estiver enganado, Inauã, sobre a pronúncia de Vaires, e também por Angélica Vier Munhoz, que são da Universidade do Vale do Taquari. A terceira comunicação, intitulada A Escrita de um Diário como Ensino da Filosofia, chegou alguém, será apresentada por mim, Vitor Hugo de Rosa, eu sou da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo. Na divulgação das comunicações não apareceu o nome do professor Marcos Eusébio, mas ele é o principal responsável por esse trabalho. E a quarta comunicação, intitulada O Pensamento e a Experiência Estética no Jogo para Dewey, uma dupla da Universidade Estadual de Londrina, Fernanda Neri de Oliveira e Darcísio Muraro. Então, eu passo a palavra para a Janaína. É com você, Janaína. Certo. Desculpa pela voz, porque eu estou um pouco com alergia do tempo. Boa tarde a todos e a todas. É um prazer estar aqui com vocês, compartilhando o trabalho. Eu vou tentar compartilhar o slide. Só vou precisar abrir de novo. Espera aí. Então, o meu trabalho é intitulado A Percepção Subjetiva de Habilidades Sociais em Universitários e Competências Comportamentais, uma reflexão sobre desempenho, adaptação, saúde mental e ementa. As autoras sou eu, Janaína de Fátima dos Santos, e a minha orientadora Priscila Abreu de Carvalho. Em relação à introdução, estamos analisando aqui, né, o contexto universitário, e a gente vai fazer uma análise, então, dessa experiência do estudante nesse novo contexto, que para muitos, né, é um novo contexto. E aí a graduação ela é um período importante para o jovem adulto, porque ela representa, né, essa mudança, essa criação de um perfil profissional. E nesse contexto, os estudantes geralmente eles enfrentam, né, segundo os autores, muitas, além das mudanças na questão mais física de estrutura da instituição, um novo grupo de pessoas, o estudante ele passa por alguma dificuldade, né, de questão de adaptação e a questão de desempenho. Então, essas dificuldades que o estudante passa, ela geralmente é causadora de uma maior vulnerabilidade para o desenvolvimento de alguns transtornos mentais. E aí fica evidente sintomas de desordem emocional que indicam, né, os transtornos de ansiedade, depressão, e tudo isso está envolvido na questão da desadaptação e falta de pertencimento. Então, os autores eles vão trazer que a questão de evasão nas universidades, elas estão relacionadas com essa falta de adaptação e a falta de sentimento de pertencimento. E as relações, elas também fazem parte, muitas das vezes, dessa questão de adaptação, e eu vou falar logo à frente por quê.
segundo as pesquisas, né, os estudos. E, então, as habilidades sociais, nessa questão de relação interpessoal no meio acadêmico, essas habilidades socioemocionais, elas são consideradas como fatores protetivos para ajudar nessa adaptação e nessa questão de desempenho. Como a gente já ouviu falar em algumas frases, né, em alguma frase, que o ser humano ele não é uma ilha. Então, ele precisa dessa questão de um grupo de apoio. Então, a pesquisa ela vai, nessa introdução, ainda trazer a questão das qualidades das relações interpessoais na graduação, o quanto isso é importante, e o que envolve essas relações nessa situação interpessoal. E a questão do repertório de comportamentos habilidosos que formam, né, essa questão da competência social. O desenvolvimento a gente vai trazer, então, a importância do desenvolvimento de competências nesses estudantes, que as habilidades, elas auxiliam nessas competências, né? Hoje em dia a gente tem ouvido muito falar sobre competências, principalmente em entrevistas de empregos, mas a competência ela tem que ser desenvolvida desde cedo. Então, vários estudos vão trazer a importância de desenvolver até na educação infantil mesmo, para não ficar defasado ao longo da trajetória educacional. E aí, da contextualização teórica, então, para compreender melhor esses construtos, esses termos, né, essas variáveis que a gente está estudando, vamos trazer a questão da característica do ensino universitário, os pré-requisitos e exigências e competências, e aqui, no caso, seria uma graduação nas universidades privadas, porque alguns estudos vão dizer também que a universidade privada, geralmente, o tempo do estudante é mais em sala de aula. Então, para entender esse contato social, essa vivência, essa questão de formação de grupos. E também a gente vai se aprofundar na questão da saúde mental nas instituições de ensino superior brasileiras, como o estudo ele vai trazer a importância da saúde socioemocional. Então, a gente vai compreender essa variável dentro da questão de saúde mental. Também vamos trazer a questão da socialização e dificuldades interpessoais, pensando nessa dimensão, né, do ser humano biopsicossocial. Vamos trazer alguns conceitos, né? A introdução ela vai trazer esse conceito da formação da socialização no indivíduo e da importância da relação interpessoal ao longo dessa formação do indivíduo como ser humano biopsicossocial. Pensando na integração, né? A gente sempre, a gente não separa mente e corpo, é algo integrado, então o estudo ele vai compreender essa formação. Habilidades sociais e competências sociais, que são os construtos principais desse estudo. Então, os principais autores que a gente está pesquisando são os Delprete, a Zilda Delprete e o Almir Delprete. Eles vão trazer, assim, livros, né? Eles têm uma longa trajetória de estudos sobre habilidades e competências sociais. E aí eles trazem alguns conceitos, né? As habilidades sociais, elas são consideradas como comportamentos que contribuem com a competência social em tarefas de interação social. Então, a habilidade social, ela é considerada como um comportamento desejável dentro de uma relação social. E aí, especificamente na graduação, a gente trouxe aqui alguns exemplos, né, de habilidades sociais, que seriam expressar opiniões em público, receber e fazer críticas, lidar com professores e gestores, e eles têm até uma divisória em algumas categorias, que não dá tempo de falar, mas, assim, eles têm alguns instrumentos, né, que a gente utiliza na psicologia, que seria um inventário de habilidades sociais, e é um material bem interessante para estar conhecendo mais sobre esses construtos. A competência social, então, eles vão trazer que é um construto avaliativo que mostra o quanto um comportamento social é funcional ou disfuncional. Então, as duas, elas estão integradas de uma certa forma, elas têm essa importância uma para a outra. Inclusive, as habilidades sociais, elas são consideradas como formadoras de competência social. Então, quando você tem um comportamento social, de habilidade social, e aplica ele em uma situação interpessoal e consegue ter essa autoavaliação, você desenvolveu uma competência social, mas essa autoavaliação tem que ser favorável tanto para você quanto para o outro indivíduo que está nessa relação interpessoal com você.
O objetivo do estudo, então, é identificar a visão dos universitários dos cursos das áreas de saúde e humanas quanto ao seu desenvolvimento de habilidades sociais durante sua formação. E depois será feita uma relação das competências que elas são priorizadas nas emendas, né, nesses projetos políticos pedagógicos. Geralmente, os professores e os coordenadores, eles colocam, né, as principais competências que precisam ser desenvolvidas ao longo da formação do aluno e vão desenvolvendo algumas atividades para ajudar nessa prática, né, nessa promoção dessas competências ou na avaliação delas. Então, a metodologia do estudo vai ser um estudo quali-quantitativo, ele é exploratório, né, fazendo essa revisão de literatura, essa revisão bibliográfica, e é um estudo documental, porque eu vou utilizar de ementas dos cursos, né, vou fazer uma análise nessas ementas, e é um estudo de levantamento, então, para ajudar a compreender melhor a questão, validar mesmo, vai ser feito um questionário online pelo Google Forms, e aí falando mais sobre esse questionário aqui, ele vai ser de 33 perguntas, né, 32 fechadas e uma aberta. Esse questionário ele foi inspirado no inventário de saúde mental, então eu utilizei algumas perguntas de lá e reformulei, colocando a questão das habilidades sociais em situações interpessoais acadêmicas, para o aluno fazer essa autoavaliação. Então, como se trata da competência social, das habilidades sociais, é uma questão de autoavaliação, as perguntas geralmente são para o aluno desenvolver ter essa questão da autoavaliação dele. Então, a amostra ela vai contar aproximadamente com 15 universitários, de idade mínima de 18 anos, no período intermediário, né, que seria cursando do 3º período ao 6º período de graduação, dos cursos que são mais acessíveis na instituição de ensino privada que eu vou fazer, que seriam educação física, fisioterapia e psicologia. Então, tendo em vista tudo o que eu disse, é um projeto que estará em andamento, né, que está em andamento. O que eu espero desse projeto, né, é a questão das melhorias para contribuir com a qualidade das relações no âmbito acadêmico, porque a gente sabe, assim, segundo estudos, né, que a gente está pesquisando e trazendo todo nessa contextualização teórica, que as relações interpessoais elas têm uma grande relevância para a formação dos profissionais. Então, não é só uma questão de competência técnica, não é só uma questão de notas e outras coisas que só avalia algo quantitativo. Então, a importância dessas relações, né, o quanto elas favorecem a adaptação, o sentimento de pertencimento, e aí avaliar as formas que elas estão sendo, as competências, elas estão sendo desenvolvidas e cobradas de uma certa forma na graduação, porque muitas das vezes tem a questão de apresentação do trabalho, a questão de como se portar em entrevistas, como ter as competências certas para desenvolver, para ter um emprego, né? Então, como que tem esse preparo social e também promover as competências por meio de atividades e por meio de uma autoanálise mesmo, né? Uma autorreflexão nesses estudantes para um desenvolvimento psicossocial. E aí, todas essas atividades, né, elas são em prol da saúde socioemocional, que está diretamente ligada com a saúde mental como um todo, que é importante para o desenvolvimento e o desempenho, tanto em situações interpessoais acadêmicas, né, como relações pessoais e profissionais futuras. E as referências. E muito obrigada. Excelente, Janaína. Sem delongas, como diria o Bruno, eu passo a palavra para a Inauã. Por favor, Inauã, com você. Boa tarde, pessoal. Vou fazer o compartilhamento aqui da apresentação. Bom, então posso começar a apresentação? Então, boa tarde, eu sou a Inauã, sou doutoranda num programa de pós-graduação em ensino
Eu sou graduada em História, não sou do campo da filosofia, mas eu vi o evento, a programação, me interessei bastante e vi que tinha um GT de ensino, né, de filosofia. Eu pensei, vou tentar participar, né, e daí conversei com a Angélica, que é minha orientadora, e aí a gente resolveu submeter, então, um trabalho que acaba tendo uma relação com a pesquisa que eu venho desenvolvendo para o doutorado, né. Bom, então o trabalho que a gente escreveu foi intitulado Ensino de Filosofia em um arquivo de teses e dissertações de programas de pós-graduação com nome em ensino. Esse trabalho, ele tem, então, a ver com o que eu venho pesquisando, que é tomando a área de conhecimento e ensino da CAPES como um objeto de investigação. Então, a área de conhecimento e ensino, ela foi criada em 2011. E é importante a gente entender o funcionamento dela, porque como é que ela está organizada na CAPES, porque ela se diferencia do campo da educação, né? E isso, para nós, é uma questão importante de compreender o impacto dessa diferenciação do campo da educação. Então, da CAPES, a pós-graduação no Brasil, então, ela é organizada a partir dessa agência, né, do Ministério da Educação, e ela é organizada por 3 colégios: o Colégio de Ciências da Vida, o Colégio de Humanidades e o Colégio de Ciências Exatas, Tecnológicas e Multidisciplinar. A área de conhecimento em educação, ela está vinculada ao Colégio de Humanidades, enquanto que a área de conhecimento e ensino, que foi criada em 2011, ela está vinculada à grande área multidisciplinar do Colégio de Ciências Exatas, Tecnológicas e Multidisciplinar. Então, ela, burocraticamente, né, em termos de Estado, ela não tem um vínculo com a área de conhecimento da educação. E esse acontecimento, então, chama atenção, e eu resolvi olhar para isso e ver o que a gente começa a produzir especificamente em torno do ensino, né? O que a gente passa a pensar como ensino desvinculado do campo do Colégio das Humanidades, né? Diferenciando das ciências humanas e da educação. Então, para esse trabalho especificamente, na pesquisa, então, ela vem sendo desenvolvida desde 2020, né? A gente criou, então, um arquivo, inicialmente, ele vai ser mais amplo, mas não é só esse arquivo. Mas o que a gente fez? A gente organizou, então, as teses e dissertações de mestrados que foram produzidas desde 2011 até 2020. Então, tomando o fechamento da primeira década dessa área de conhecimento, a gente quer, então, começar a entender as discursividades que começam a aparecer com essa área de conhecimento. Então, para poder pensar, né, essas discursividades e conseguir produzir um arquivo, inicialmente a gente produziu uma amostra específica dessa produção, olhando especificamente para os programas de pós-graduação de nome e ensino. Então, hoje a gente tem cerca de 182 programas de pós-graduação vinculados à área de conhecimento e ensino. Só que 8 especificamente têm o nome de ensino apenas, né? Não é ensino de física, não é ensino de matemática, é apenas ensino. Então, ele tem um caráter bastante multidisciplinar, e então a gente montou esse arquivo pensando em ter uma amostra dessas discursividades. Bom, então, para esse evento, né, como eu queria participar do evento, eu trabalhei em cima desse arquivo, rastreando especificamente os ditos em torno do ensino da filosofia, né? Então, como eu já tenho esse arquivo montado, eu consigo fazer esse rastreamento específico. E aí, para isso, bom, antes de entrar, então, na discussão do arquivo, por que trabalhar com a noção de arquivo para poder fazer essa análise, né? Então, o grupo de pesquisa Currículo Espaço Movimento, que é o grupo de pesquisa ao qual eu sou vinculada, vem trabalhando com o procedimento de arquivo apontado por Michel Foucault na obra Arqueologia do Saber. Então, a gente toma esse procedimento como um ponto de partida para fazer as nossas investigações. Então, eu trouxe uma definição, né, uma das definições que a gente pode pensar a partir do Foucault do que seria o arquivo, né? Para ele, é a lei do que pode ser dito, né? O sistema que rege o aparecimento de enunciados como acontecimentos singulares. Então, é preciso que a gente tenha um arquivo, e aqui pensando o arquivo numa direção documental, né? É preciso que a gente tenha uma materialidade
onde os discursos são repetíveis, né, onde a gente consegue acessar esses discursos para conseguir poder perceber que sistema discursivo está aparecendo ali. E olhando, então, para os enunciados como acontecimentos singulares, tomando eles na sua dispersão, na sua singularidade. Então, tentando buscar fazer a descrição desses enunciados. Então, é em função disso, né, que eu venho trabalhando com arquivo. Então, especificamente para esse trabalho, né, como é que foi composto, então, esse arquivo? A gente se utilizou do catálogo de teses e dissertações da CAPES, né, porque no catálogo a gente pode fazer o filtro dos trabalhos a partir do nome dos programas. Então, como eu selecionei a amostra dos programas de pós-graduação em ensino apenas, eu conseguia fazer esse filtro a partir no catálogo. Então, a gente rastreou todos os trabalhos e depois a gente consegue fazer a partir de critérios de exclusão, né, e tirando conforme o ano, conforme a linha de pesquisa, a área de concentração. Então, inicialmente, a gente começou com um total de 907 teses, dissertações, né, e tipos de trabalho não informados, porque os que são anteriores à plataforma Sucupira, anteriores a 2013, eles não estão disponíveis. Então, tem vários que a gente consegue acessar só a referência bibliográfica, mas não o resumo, entre outras informações. Então, é um arquivo bastante grande, né, vem trabalhando por meio de planilha, mas, como a gente tem as planilhas eletrônicas, é possível de trabalhar com ele por rastreamento do Ctrl+F, né? Então, a gente consegue fazer bastante coisa com esse número grande de informações. Então, no catálogo da CAPES, a gente consegue acessar por cada trabalho uma série de informações. A gente consegue ver a instituição de ensino superior, qual o programa, qual o título, o autor, o tipo de trabalho de conclusão, né? Se foi uma tese, uma dissertação, a data da defesa. A gente consegue acessar o resumo, as palavras-chave, quantidade de páginas, idioma, onde ele está depositado, né, se tem autorização de divulgação ou não, a área de concentração, a linha de pesquisa, se tem alguma vinculação com algum projeto de pesquisa específico, o orientador também a gente consegue ver, e aqui não aparece, mas também a gente consegue ver se teve algum tipo de fomento. Então, tem um número bastante grande de informações que a gente consegue acessar e conseguir detalhar, inclusive também acessar o trabalho completo, caso, né, pelo rastreio do objetivo que a gente olha para o arquivo, a gente conseguir trabalhar nesse texto completo. Então, esse material empírico, ele foi tabulado, né, numa planilha eletrônica, e a gente conseguiu fazer por colunas todas essas informações, então eu consigo rastrear uma série de informações. E quando eu resolvi fazer esse trabalho, então, né, para esse evento, eu fiz o rastreamento a partir do termo filósofo, né? Eu parei no F, porque assim eu conseguia pegar a variação da palavra. Então, eu não pegaria só filosofia. E também eu não quis me deter apenas no ensino de filosofia, né? Para deixar os dados mais amplos. Então, a partir desse recurso do Ctrl+F, eu consigo rastrear bastante material e ampliar essas variações nos resultados, né? Então, eu consegui 48 repetições, identificar 48 repetições, né, do termo de filosofia nesses trabalhos, dando um total de 34 trabalhos, na verdade, só que eu tive que, por causa, considerando, né, que eu estou trabalhando com a década, os trabalhos de 2021 eu retirei, porque completa 10 anos em 2020. Então, a gente ficou com um total de 30 trabalhos associados ao termo filósofo, né, dentro desse arquivo. Bom, aqui é para a gente ter uma noção de como fica, né? A gente não consegue ver as informações, mas é como fica a planilha com a qual eu venho trabalhando. E a gente consegue recompor ela de várias maneiras, né? Então, conforme o tipo de filtro que eu quero fazer, eu vou refazendo essa planilha. Então, aqui eu tenho desde o resultado inicial que eu tive, né? O título, enfim, eu consigo acessar todas as informações. Mas é mais ou menos esse cenário com quem eu venho operando. Bom, então, para os trabalhos com o termo filósofo, né, eu consegui, então, identificar 8 programas de pós-graduação diferentes, que é a quantidade de programas com nome ensino, né. A Universidade do Vale do Taquari, Univates, do Rio Grande do Sul, é que mais tem trabalhos, né, também foi o primeiro programa de pós-graduação da área que teve um curso de doutorado, então, isso acaba impactando nos resultados. A Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, com 4, a Universidade Federal Fluminense, com 4, a Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia,
o Instituto Federal do Rio Grande do Norte, campus Mossoró. Isso também é bastante interessante, porque programas de ensino, em pós-graduação e ensino, aparecem bastante em institutos federais. Então, isso é um dado bastante corriqueiro. A Fundação da Universidade Federal do Pampa, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Mato Grosso e a Universidade de Cuiabá. Então, né, foram 6 estados, essas universidades são de 6 estados diferentes. Então, o estado do Rio Grande do Sul, que tem a maior quantidade de trabalhos. Então, aparecendo logo depois o Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Bahia, e o estado do Mato Grosso apenas com 2 trabalhos. Então, esses trabalhos todos, então, eles aparecem em 7 áreas de concentração diferentes, né? Então, a gente identificou trabalhos do ensino de ciências e matemática, da alfabetização científica e tecnológica, diálogos interdisciplinares no ensino, ensino na educação básica, ensino, currículo e saberes docentes, ensino especificamente e ensino na escola pública. E um desses trabalhos, então, não tinha no catálogo a informação de qual área de concentração. Bom, o rastreamento da noção de filósofo, né, então, em todos esses trabalhos, elas apareceram de várias formas, né, então eu trouxe aqui essa dispersão enunciativa, né, esses vários ditos dessa palavra, então, desde questionamentos filosóficos, aspectos filosóficos, pensamentos, excertos de textos crítico-filosóficos, filosofia da ciência, filosofia clínica, ensino de filosofia, a própria palavra filosofia apenas, né, então teve uma dispersão bastante grande dessa noção. Eu consegui identificar 3 categorias, né, dessa dispersão, 3 formas, né, digamos assim. Então, coisas que são filosóficas, né, aparecem nesses trabalhos, por exemplo, aspectos filosóficos, conjunto de excertos filosóficos, o modus de filosofia, né, eu resolvi chamar desse jeito, porque, por exemplo, aparecia licenciatura, né, de filosofia, quando tem um trabalho que analisa professores que têm a licenciatura em filosofia, o termo filosofia da ciência, ou a filosofia de alguém, né, filosofia de Carlos Nelson Coutinho, e também essa forma dos filósofos, né, então as pessoas nomeiam muito o filósofo com o qual estão trabalhando, mas apenas no masculino, né, então também é uma característica, não identifiquei nenhuma filósofa mulher sendo citada. Então apareceram Michel Foucault, Bert Hellinger, Benedictus Spinoza, Donald Schoen e o filósofo alemão, e aí buscando no trabalho identifico como Gadamer, mas não está dito, né. Bom, então, com esse tema da filosofia, né, apenas em 5 títulos desses trabalhos aparece o tema da filosofia, né, então apenas 5 trabalhos indicam a filosofia no título. 4 desses títulos, então, estão associados ao ensino de outras disciplinas, então não se remete ao ensino de filosofia, e apenas um deles, então, indica já no título, né, o ensino da filosofia. Bom, com base na leitura dos resumos, então, apenas um, né, dos 30 trabalhos, um não tinha resumo disponível, então, a noção de filosofia, ela estava associada ou ao objetivo de pesquisa, ou à abordagem teórica, a metodologia, ou a análise dos dados, ou na conclusão, né? Então, é nesses momentos. Como tema de ensino de filosofia, apenas 2 trabalhos, né, que eu vou mostrar no final. Bom, então, como é que eu fui fazendo a operação, né, para poder tentar identificar esses ditos que estavam aparecendo? Então, eu fui identificando onde é que estava a palavra, destacando a noção de filosofia, e lendo o resumo, tentando identificar, tá, né, a que isso está relacionado. Então, o objetivo de pesquisa, a gente teve esses 7 trabalhos, né, então, aqui, eu tenho tempo ainda, né, uns 8 minutinhos, acho. Então, eu vou, por exemplo... Sim, né, isso mesmo, 7 minutos. Eu vou ler esse primeiro excerto aqui, né, em que está associado ao objetivo de pesquisa. Às vezes eu tinha que ir para o trabalho completo, dar uma visualizada, né, porque nem todo resumo está bem estruturado. Bom, levando-se em consideração a hiperespecialização contemporânea dos saberes acadêmicos, essa dissertação de mestrado versa sobre o ensino-aprendizagem em ciências biológicas, ou seja, que não se refere à disciplina de filosofia, né, não está associada ao ensino de filosofia, mas a noção aparece aí. Sobre suas lacunas, sobre o excessivo número de informações,
sobre estratégias didáticas que ainda privilegiam decorar ao invés do refletir, ou seja, decorar por si mesmo e os probabilismos de repensar os processos de ensino, tendo como foco as construções de conhecimento via questionamentos filosóficos. Então, a gente vê aqui, né, que os questionamentos filosóficos são utilizados para poder pensar o processo de ensino-aprendizagem no ensino de ciências biológicas, mas não é o ensino de filosofia que está tendo como foco. Né, e aqui um outro apontamento, mas ao fim do texto sendo que nesse trabalho a filosofia é um ponto de partida para um instrumento didático-pedagógico no sentido de contextualizar os conteúdos ensinados durante a referida graduação. Então, a gente não está falando da disciplina, a gente não está falando de um filósofo ou da formação de um filósofo, mas a filosofia está presente nesse trabalho, né, para poder pensar os processos de ensino e aprendizagem. Bom, né, o segundo trabalho, então, ele tem a ver com objetivo, mas é com uma inspiração na filosofia da ciência, né? Não é o ensino de filosofia não é o objetivo. Aqui também aparece com objetivo, mas porque está indicando as teorizações dos filósofos, né? Então, diz, com base nas teorizações de filósofos da diferença, entre eles Gilles Deleuze e Roland Barthes. Aqui, então, o objetivo desse trabalho é desenvolver ações de intervenção por meio de submodos filosófico-clínicos. Né? Tomar a filosofia clínica, então, para poder pensar aí uma questão específica no campo pedagógico. Esse outro aqui, né, toma 5. Esse outro trabalho aqui, então, parte de uma pesquisa bibliográfica de um filósofo, né, mas também não é o foco o ensino de filosofia. Bom, na abordagem teórica também apareceu bastante, né, ou por influências, ou por movimentos de pensamento, né, que tem base em algum tipo de filosofia. Nesse primeiro a gente pode ver a indicação da filosofia deleuze-guattariana na pedagogia, né, então tomando uma abordagem filosófica para poder pensar. Aqui também indica, né, influências teóricas e filosóficas, né, em determinados estudos. Outro aqui vai dizer, né, das contribuições no campo das correntes filosóficas, mas está focado no Praeja, né, uma outra questão. Aqui, né, aliado às teorias pós-estruturalistas e filosofias da diferença. Bom, nenhum desses, então, né, trata especificamente do ensino da filosofia. Na metodologia também a noção de filosofia apareceu, né, pensando em termos de análise, principalmente, ou de percurso metodológico. Então, no caso, né, a pesquisa baseada na análise hermenêutica e fenomenológica, ou as teorizações do filósofo Michel Foucault. Também com princípios, né, pensar um tipo descritivo com base em princípios hermenêuticos. Aqui aparece, nesse trabalho 869, a gente vê aparecer, né, o ensino da filosofia como um dos temas envolvidos no trabalho. Também a noção de filosofia aparece na análise dos dados, né, então, quando estava associada à metodologia do trabalho, a gente percebe essa afirmação, a noção aparecendo vinculada a isso. Aqui, nesse trabalho 901, a gente vê, né, que a análise, então, destaca aspectos a priori de natureza filosófica, sociológica, histórica, sendo, então, a filosofia mais um dos pontos, né, não a centralidade. E também na conclusão, teve 2 trabalhos que cita a filosofia na conclusão, né. Então, o trabalho 541 indica, por meio do estudo, constatou-se que as metodologias ativas foram impactantes para a ação empreendedora dos egressos, e que o ensino ofertado pela instituição Uniages reúne diretrizes metodológicas e filosóficas que preconizam o empreendedorismo. Ou, neste outro, né, portanto, chegamos ao entendimento de que a arte é um saber que caminha articulado com todas as disciplinas que não dissociam das análises filosóficas, psicológicas e políticas. Foram 4 trabalhos. Aqui nesse terceiro trabalho a gente vê que, né, que diz que levou uma melhor compreensão filosófica, ou que o trabalho se constituiu como uma digressão filosófica. Mas, como se vê, a gente não está falando especificamente do ensino de filosofia.
Bom, como considerações finais, então, né, apenas 2 desses trabalhos que foram identificados nesse arquivo de 907 teses e dissertações trabalham, se dedicam a pensar o ensino de filosofia especificamente. Então, eu acrescentei uma frase que não foi no resumo, porque eu usei bastante o espaço do resumo para a descrição dos dados, que o lugar da filosofia, então, nessas produções dos programas de pós-graduação apenas ensino, né, está relacionado ao processo de pesquisar. Então, muito mais ao processo de fazer a pesquisa do que o ensino especificamente da filosofia, né? Então, o ensino de filosofia nesse campo multidisciplinar, ele tem pouca visibilidade. Bom, agradeço, então, a atenção. Era isso que eu preparei para hoje. Obrigada. Excelente, Nauã. O tempo foi exato, muito bom. Então, uma boa tarde a todos e todas que chegaram depois. Meu nome é Vitor, eu participo do programa de mestrado da Faculdade de Educação da USP, sou orientando do professor Marcos Eusébio, e nós trouxemos hoje uma comunicação apenas para divulgar uma experiência que nós tivemos durante o ano de 2019 em 2 disciplinas. Na disciplina Filosofia da Educação 1, que é uma disciplina para os ingressantes da pedagogia do primeiro semestre. Foram 2 turmas de 60 alunos cada, no primeiro semestre de 2019, e a disciplina Introdução aos Estudos da Educação, Enfoque Filosófico, uma turma de 60 alunos no segundo semestre de 2019, e essa é uma disciplina optativa que reúne estudantes de diversos cursos da USP, não necessariamente do primeiro semestre. Nós intitulamos a comunicação A Escrita de um Diário como Ensino da Filosofia, porque a proposta de ensino e avaliação nessas disciplinas foi que os estudantes elaborassem um diário e apresentassem ao final. Então, a princípio, nós não, principalmente o professor, não tinha muito claro as justificativas para a escrita desse diário, quais os procedimentos metodológicos. Foi uma ideia inicial a partir de um problema. Como dar um enfoque filosófico para aulas cujos alunos não estão matriculados em cursos de filosofia? Além desse problema de como dar um enfoque, nós temos esse problema de o que é um enfoque filosófico, que ele não será tratado na comunicação, porque talvez isso não seja possível em uma comunicação, em várias. Então, nós vamos assumir que o enfoque filosófico seria essa noção de filosofia como movimento do pensamento que aparece em Pierre Hadot. Hadot diz que o estudo do movimento do pensamento nas obras dos grandes filósofos é o que faz os historiadores da filosofia. Então, nós assumimos que o que faz um professor de filosofia é o estudo do movimento do pensamento nos textos que os alunos escrevem. Então, desse problema inicial, nós fomos para a literatura que trata de ensino de filosofia. Um texto que aparece muitas vezes para quase todos os artigos que tratam de ensino de filosofia é um discurso do professor Oswaldo Porchat aos estudantes de filosofia, ele se interrogando sobre o ensino de filosofia. Com essa questão, prepara-se alguém para a prática da filosofia do mesmo modo como se prepara alguém para a prática da história da filosofia? Então, no texto, ele apresenta uma tensão entre o ensino de filosofia como história da filosofia e o ensino como a prática da filosofia. Para nós entendermos um pouco esse ensino da filosofia como o ensino da história da filosofia, nós podemos pensar que a história da filosofia é um conjunto de discursos, saberes, conceitos e, principalmente, os textos que foram considerados paradigmas na disciplina, né, os clássicos da filosofia. No Brasil, essa ideia de ensino da história
da filosofia ela começa com a chegada da missão francesa na década de 1930, especialmente com o professor Jean Muguier. Então, para ele, a história da filosofia deve ter no Brasil um lugar primordial. Ela pode ser ensinada seguindo métodos rigorosos e perfeitamente modernos. Não a vida presente sem o conhecimento da vida passada. Para a aprendizagem, né, nós vimos o ensino, então, para a aprendizagem da história da filosofia, é requerido dos alunos duas atitudes. A primeira é a leitura, né? Para se aprender a história da filosofia é preciso ler. E para o professor Muguier, a personalidade do estudante forma-se na atenção dada às lições, sobretudo na reflexão, e mais ainda pela leitura lenta, contínua e meditada. A filosofia começa com o conhecimento dos clássicos. E uma segunda atitude para se aprender a história da filosofia, que é afirmada pelo professor Oswaldo Porchat no seu discurso, é esse esquecimento metodológico de si próprio. Para se aprender a história da filosofia, é preciso deixar as nossas posições de lado, os nossos pontos de vista. Já foi 10 minutos? Ainda não, Vitor. É porque eu não vejo, então acho que alguém chegou na sala, né? Então, essa segunda característica, o esquecimento metodológico de si próprio, deixar as posições pessoais de lado. E, por fim, nós podemos pensar em qual seria o objetivo desse ensino de história da filosofia, e aqui é um comentário do professor Antônio Cândido sobre as aulas que teve com o professor Muguier. Ele dizendo sobre o professor: como professor, era cintilante. Dizia, por exemplo, quero que a filosofia lhes sirva para ler melhor o jornal, analisar melhor a política, compreender melhor o seu semelhante, entender melhor a literatura e o cinema. Então, aqui nós observamos que o ensino da história da filosofia ele tem como objetivo levar os estudantes a desempenhar determinadas atitudes. E agora uma problematização sobre esse ensino da história da filosofia. Nós vimos que se ensinam discursos, conceitos, saberes com o objetivo, com a esperança de levar os estudantes a aprender atitudes. O que está pressuposto aqui é que é preciso, em um primeiro momento, saber, estuda-se, lê-se os textos para depois aproveitar este saber em algum fazer, em alguma atitude. Esse pressuposto aparece nas afirmações do professor Muguier. Não há vida presente sem o conhecimento da vida passada, e a filosofia começa com o conhecimento dos clássicos. Por outro lado, nós podemos interrogar estas afirmações. É verdade que não há vida presente sem o conhecimento da vida passada? Aqui é um tanto complicado. A princípio, nós podemos acreditar fortemente que grande parte das pessoas que estão vivas hoje não têm o conhecimento da vida passada e ainda assim vivem. E quando eu digo as pessoas, eu me incluo entre essas pessoas, né? Eu me considero uma prova viva de que há sim vida presente sem o conhecimento da vida passada, né? Não é um critério para estar vivo ou para viver conhecer a vida passada ou, e mais ainda, né, conhecer a história da filosofia. Então, há sim vida presente sem o conhecimento da vida passada. E essa segunda questão, né? A filosofia começa com o conhecimento dos clássicos. Nós podemos pensar de um modo lógico essa pergunta e alterarmos essa palavra conhecimento o conhecimento dos clássicos para o conhecimento da filosofia. A filosofia começa com o conhecimento da filosofia? Então, já aparece um ruído, né? A filosofia ela é autogerada, ela se autogera. Então, logicamente, parece que tem um problema nessa pergunta. E se nós pensarmos historicamente e perguntarmos, a filosofia começou com o conhecimento dos clássicos? Talvez, né? Ainda que não
conseguimos saber como que Tales, que é considerado o primeiro filósofo, começou a falar, quais os livros, né, que ele, ainda que 10 minutos, é isso? Isso. Ok, então acho que eu estou indo bem. Então, a não ser que apareça o livro, o clássico em que Tales se inspirou, a filosofia não começou com o conhecimento dos clássicos, né? Os primeiros filósofos não tinham os clássicos da filosofia para fazer a filosofia. Uma terceira questão, né, o professor Muguia afirma que o objetivo do ensino da história da filosofia era levar os estudantes a ler melhor o jornal. Mas nós podemos pensar, como se aprende a ler o jornal? Que é preciso saber ler, sim, é preciso, mas para ler o jornal, nós não estudamos primeiro como ler o jornal para depois ler o jornal. Se aprende a ler jornal lendo, né? Se aprende em ato, praticando. E com isso chegamos no segundo polo da atenção, né, que é o ensino da filosofia como o ensino da prática da filosofia, né? Como se aprende a prática da filosofia? Aqui é mais um trecho do discurso do professor Oswaldo Porchat. Nós podemos pensar que a prática da filosofia é um conjunto de atitudes, ações, condutas, modos de vida, né, como diz Pierre Hadot. E para o professor Oswaldo Porchat, ensinar a filosofar exige que se filosofe também, que se tenha a coragem de pensar por conta própria, de propor ideias, de tomar posições, de fazer críticas e de recebê-las. Exige que nos exponhamos publicamente, oralmente e por escrito. Essa primeira parte, a palavra ensino, talvez ficaria melhor se ela for, o ensinar ficaria melhor se ele fosse trocado por aprender, porque aqui está se referindo às atitudes dos alunos para aprender a prática da filosofia. Então, aprender a filosofar exige que se filosofe também. Quem tem que pensar por conta própria para aprender a filosofar são os alunos, né? Exige que os alunos se exponham publicamente, oralmente e por escrito. E a continuação do trecho diz respeito às características que o professor deve considerar para esse ensino, né? Ensinar a filosofar exige ainda uma dose infindável de paciência, de tolerância e compreensão para o que estão começando. Exige um enorme respeito por eles, exige que privilegiemos o ouvi-los, o entendê-los, que saibamos com eles, tranquilamente com eles, conversar, sem agressividade, sem nos mostrarmos escandalizados com certas impropriedades que, como é muito natural, com alguma frequência, certamente serão levados a proferir. E esse trecho aqui é importante porque nós estamos analisando o que os estudantes fizeram, mas de maneira alguma a ideia aqui é criticar o que eles escreveram. O simples fato deles terem escrito um diário e entregue ao professor para ler já é um indício de que a filosofia foi praticada, né? A ideia aqui não é expor erros de alunos, se é que eles cometeram isso. Aqui, uma síntese dessa primeira parte da apresentação. Como nós vimos, para aprender saberes é preciso estudar e principalmente ler. Ler acaba assumindo uma forma de preparação para o futuro, né? Existe uma distinção temporal entre o momento do aprendizado e o momento futuro de colocar esse aprendizado em prática. Aqui a ideia é aprende-se para fazer o que está pressuposto é que a sabedoria precederia a conduta. Por outro lado, para a prática da filosofia, o aprendizado de atitudes ele ocorre por meio da prática. E praticar pode ser sinônimo de treinar, né? O ato de treinar, ele não possui essa distinção temporal que está presente no estudar. Quando se treina, se prepara e se realiza aquilo para o que se treina ao mesmo tempo. Tudo é feito no presente. Então, tem uma inversão aqui. Faça primeiro para aprender depois, né? Aqui, a conduta é que precede a sabedoria. Nós podemos pensar com esse exemplo da natação, da prática da natação do professor Scheffler. Saber como nadar não é ter memorizado uma grande quantidade de informações sobre a natação e de regras de natação.
a serem continuamente consultadas durante o ato de nadar. Para praticar a natação não é requerido um conhecimento aprofundado da história da natação. Para quem quiser aprender a nadar, precisa entrar na piscina. Então, precisa praticar. Então, com isso, nós chegamos em uma hipótese, na hipótese da escrita dos diários, né? O ensino da filosofia, por meio da escrita de um diário, ele pode significar uma síntese da falsa dicotomia entre o ensino da história da filosofia ou o ensino da prática da filosofia. E aqui é uma falsa dicotomia porque o ensino da história da filosofia, ele também tem por objetivo levar os estudantes a praticar a filosofia. Existem algumas diferenças entre os ensinos, mas ambos pretendem levar os estudantes a exercer isso, a aproveitar a filosofia em suas atitudes. Então, por enquanto, né, nós analisamos 18 diários, ainda estamos recolhendo esse material. As categorias de análise foram as que o professor Oswaldo Porchat apresenta no discurso, né, o apagamento metodológico de si próprio, que são os momentos em que os estudantes apresentavam os textos, em que eles ouviam os textos, narravam as aulas. Aqui o destaque era dado para a terceira pessoa, né, para o outro, quando o outro aparecia nos diários. E uma segunda categoria é essa exibição pública oralmente e por escrito, os momentos em que os estudantes se colocavam em primeira pessoa escrevendo o diário, eles debatiam posições e tinham a coragem de criticar os textos considerados clássicos que foram trabalhados na disciplina. O que nós observamos nos diários. Pensando nessas categorias, né, existiram momentos inesperados, extracurriculares, inventivos e pessoais. Esses momentos eram os julgamentos dos textos, as críticas literárias, quando os estudantes criticavam os textos lidos. Existiram as lembranças pessoais, desabafos e confissões, reflexões externas aos programas, quando foi citado autores ou filmes que não estavam previstos no programa, problematização e questões que os estudantes fizeram tendo em vista a leitura dos textos ou não, e determinadas defesas, e aqui nós chamamos de militância pedagógica, é uma prática que presente na pedagogia de colocar a educação como solução para os problemas sociais. Essa prática da militância pedagógica ela também apareceu bastante. E os momentos do apagamento metodológico de si próprio, né, como o professor Oswaldo Porchat cita, nós classificamos como os momentos esperados, já que se espera que um estudante, após ler um texto, ele comente o texto, como curriculares, induzidos, alheios, foram as citações diretas e indiretas, as explicações e as apresentações dos textos, relações entre diferentes textos do programa, descrições de aulas e as reproduções das falas do professor. Aqui alguns marcadores, né, os marcadores para a primeira pessoa que apareceram nos diários, né. O primeiro contato que tive, aqui são como eles escreveram os diários. Lembrei-me de quando sinto a necessidade de expressar, isso me faz questionar, ouvi na sala dos professores, meu primeiro instinto é pensar, a autora não leva em conta, essa visão é extremamente reducionista, e os marcadores para a terceira pessoa, o autor discorre no texto, segundo a autora, o professor comentou, vimos em aula, e uma citação que apareceu em quase todos esses 18 diários analisados, esse trechinho que é o esclarecimento de Kant. Desses 18 diários analisados, 2 foram escritos integralmente em primeira pessoa. Os poucos momentos que os textos apareceram, eles apareceram sendo criticados. 5 diários foram escritos, nós classificamos como majoritariamente inesperados. A maior parte foi escrita em primeira pessoa e uma pequena parte em terceira pessoa. 5 diários nós classificamos como equilibrados, né?
Aqui, às vezes, ficava até difícil de saber se estava escrito em primeira pessoa ou em terceira, estava bastante misturado. 6 diários, majoritariamente esperado, quando a maior parte foi escrita em terceira pessoa e apenas alguma parte em primeira. E o que foi legal de saber que nenhum foi 100% esperado, né? Nenhum diário foi escrito 100% em terceira pessoa. Todos tiveram pelo menos algum momento de escrita em primeira pessoa. Vitor, seu tempo esgotou. Isso, eu vou, aqui depois eu mostro. Eu só quero concluir, então, com esse trechinho, aqui são os diários. Deixar bem claro que a proposta dos diários, de maneira alguma, desconsidera o estudo da história da filosofia. O ponto é que não se pode esperar conhecer a história da filosofia para praticar a filosofia. É algo que precisa ser feito ao mesmo tempo. Então, eu concluo com essa citação, né? Sem dúvida, não se pode esperar ter escrito a Crítica da Razão Pura para viver como filósofo. Mas não é menos verdade que viver como filósofo é também refletir, raciocinar, conceitualizar de maneira rigorosa e técnica. Pensar por si mesmo, como disse Kant. A vida filosófica é uma busca que jamais termina. Aqui as referências que nós utilizamos. Deixa eu interromper. E eu volto. Muito obrigado. Desculpa se estourei muito tempo. E sem demora, eu já passo a palavra para a Fernanda e o Darcísio. É com vocês. Tá bom, muito obrigada. Eu vou compartilhar aqui com vocês a apresentação, tá? Só um instante. Boa tarde a todos e a todas. É um imenso prazer poder compartilhar o meu trabalho nesse evento tão importante da filosofia. O meu nome é Fernanda. Eu sou doutoranda pelo Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Estadual de Londrina. Vou falar um pouco sobre a minha trajetória acadêmica. Eu me formei em Pedagogia pela UEL em 2017. Nos anos de 2019 e 2020, eu estudei um mestrado pela Universidade Estadual de Londrina também, e agora estou no doutorado também pela UEL. E o meu trabalho está intitulado de O Pensamento e a Experiência Estética no Jogo para Dewey. E o meu orientador está presente aqui na sala, é o professor Dr. Darcísio Natal Muraro. Bom, no meu TCC, eu me baseei na teoria crítica e analisei as concepções de brincadeiras que foram se desenvolvendo ao longo dos anos, citando as brincadeiras tradicionais e interativas entre os seres humanos e fazendo uma comparação com as brincadeiras atuais, com os brinquedos e recursos tecnológicos, como tablets, celulares e notebooks, computadores. Na minha dissertação, eu já parti mais para a análise do consumo presente nesse brincar, o quanto a criança ela está presente nesse processo da indústria cultural e de comprar objetos, né? E o brincar não está longe disso, por causa dos brinquedos, da inúmera variedade, né, de recursos que hoje em dia tem para a criança comprar por meio das propagandas que elas acabam vivenciando e vendo em todo momento. Então, foram essas análises que fizeram eu pensar em algo que eu pudesse estar contribuindo agora na minha discussão da minha tese, que seria o jogo voltado para a criança, só que na perspectiva de John Dewey. Ainda é um trabalho que eu estou amadurecendo, ainda estou caminhando, né, inicialmente nessa discussão, mas que está contribuindo para futuras ideias, para a escrita e a construção da minha tese em si. O pensamento e experiência estética no jogo para Dewey. Vou contextualizar para vocês o significado de jogo. O jogo, ele é um termo do latim, que significa jogos, que é uma ação de jogar, um gracejo, um brincar, uma brincadeira, um divertimento. E eu tentei compreender o papel do jogo e desse brinquedo no processo de formação dessa criança, que tem sido tem sido alvo de inúmeras discussões nas diversas áreas de estudo e do conhecimento.
sendo pesquisada e analisada por antropólogos, por educadores, por filósofos, por historiadores, por sociólogos e psicólogos também. Como eu citei anteriormente, ele é fruto da minha pesquisa de doutorado acerca do jogo, mas um jogo voltado como uma experiência estética e a importância desse processo no desenvolvimento da criança. Eu parto de uma pesquisa bibliográfica baseada na filosofia da experiência do Dewey, que pode ser compreendida como uma experiência do pensar, do pensamento. Mas não um pensamento qualquer, o pensamento que nos faz e nos deixa capaz de dirigir as nossas atividades com previsão de planejar conforme os fins em vista do que somos umas pessoas conscientes. Ao longo do resumo, eu também trato que o pragmatismo, ele não é visto como uma filosofia de ação simples. Ele é uma filosofia do pensamento e também do sentimento, na qual o primeiro norteia a ação, já o segundo vem identificar as consumações que são vistas por essa ação. O pensamento, ele está imbrincado, está relacionado também ao cenário artístico e estético, que nota-se que Dewey também foi um grande autor que contribuiu para os estudos da educação artística, das artes em si. E o produto artístico e a obra de arte do Dewey constitui uma díade fundamental na filosofia desse autor. E por quê? Deixa eu abordar para vocês. Eu pesquisei acerca disso e eu notei que a arte para esse autor apresenta o mundo, uma experiência nova. Ele faz a experiência, essa arte, volta-se para si mesma, a fim de aprofundar e também de intensificar a qualidade que está sendo iniciada, não para nos afastar de uma realidade, mas para nos ajudar, nos auxiliar a aceitar a vida com toda a sua incerteza, com todo o seu mistério, com toda a dúvida, com todo o semi-conhecimento. Por meio da arte, pela arte, somos levados para além de nós mesmos, a fim de encontrarmos em nós mesmos essa combinação de qualquer viagem e também de descoberta. E a filosofia, ela está longe de ser indiferente a essa arte. Ela deve reconhecê-la como central para a preocupação dessa filosofia, para essa preocupação filosófica, para Dewey. Na visão desse autor, não é só uma criação artística que é estética, mas também o pensamento é por si só. A experiência estética não é uma contemplação de forma passiva desses objetos inertes, é algo ativo e dinâmico. Um fluxo padronizado de energia é uma palavra, é algo vivo. Estético, no sentido de proporcionar esse enriquecimento dessa experiência de uma forma imediata. E a palavra estético, ela vem se referir à experiência como forma de apreciação, de deleite, de uma percepção, que pode ser observado nesse jogo, na qual um problema, ele recebe a sua solução. Trago também Kishimoto, alguns autores, que fundamentam o que é o conceito de jogo para Dewey. Ela afirma que Dewey concebe o jogo como uma atividade que ela é livre, que é uma forma de aprender o problema do cotidiano de uma forma lúdica. Os jogos, eles possuem uma finalidade, no que tange uma ideia orientada e que dá sentido ao que vem depois, aos atos sucessivos daquela brincadeira. Segundo Dewey, as pessoas estão jogando, elas não se acham apenas a fazer alguma coisa, ou seja, não é um simples movimento físico, algo corriqueiro. Elas estão vivenciando, estão experimentando de fazer alguma coisa. E essa atitude, ela implica previsões de resultados que vão estimular reações que são atuais. E as crianças, nota-se, percebe-se que ela passa uma grande parte da sua vida brincando, seja com pessoas ou com jogos que elas aprendem na interação social ou jogos que elas mesmas inventam. E de acordo com Amaral, toda criança pequena, ela gosta de brincar de casinha,
basta você ofertar objetos para ela, sendo necessariamente aqueles que lembram objetos de casinha ou não necessariamente. Muitas vezes ela pega um objeto e para ela aquilo é algo e significa algo. Brinquedos que remetem a utensílios de médicos, de soldados, e o DUI atribui esse prazer às brincadeiras, e também a necessidade que a criança tem de imitar a vida dos adultos por meio desses objetos ou por meio da brincadeira. Acaba se tornando óbvio esse valor educacional que tem nessas brincadeiras. Quando essas brincadeiras, elas perpassam pelo mundo que a criança habita, ou pela cultura, né, e por aquilo que ela vivencia no dia a dia. Brincando, o Dewey observa que as crianças fixam na memória os hábitos muito mais do que simplesmente vivenciar-se de uma maneira independente daquilo que é visto na brincadeira como algo colorido, como algo que retrata aquilo que ela está vivenciando, observando, e acaba reaplicando isso na brincadeira. Ainda Amaral afirma que, para Dewey, todos os povos, em algum momento da vida, contou com o jogo. E isso é importante na educação da criança, especialmente a criança pequena, que está ali se descobrindo e descobrindo o mundo. Então, a brincadeira faz parte desse momento da vida dela e é importante para esse processo também. E Dewey afirma que a escola, ela tem, sim, laboratórios, está equipada com laboratórios, com jardins, na qual as dramatizações, esses jogos são usados, muitas vezes de forma livre. Existe oportunidade de reproduzir situações da vida, como eu falei anteriormente. E para adquirir, aplicar essa informação, né, nós precisamos oportunizar e conduzir essas experiências, mas não qualquer experiência, mas que gere um progresso na vida dessa criança. Os jogos tendem a reproduzir e fortalecer não só a essência, como também a rudeza do ambiente e da vida dos adultos. Torna-se, então, função da escola proporcionar um ambiente, mas não um ambiente qualquer, mas um ambiente na qual os jogos e os trabalhos orientem e venham favorecer e facilitar esse desenvolvimento, tanto moral quanto mental da criança. Não basta que a gente simplesmente entregue objetos ou apresente objetos se eles não vão ser utilizados ou se eles não vão ser bem utilizados. Tudo tem que ter uma mediação e uma intencionalidade. Fazer por si só não seria, assim, a melhor forma de estar trabalhando e conduzindo. Finalizando com as ideias do Dewey, leitura e escrita como atividades ativas, com os objetivos sociais, não como meros exercícios, no caso, para adquirir uma habilidade para usar futuramente, além de uma variedade de brincadeiras e jogos, designam alguns dos modos de ocupação, e o que se conclui, né, com esse trabalho é que essa vontade de brincar, ela se constitui uma atividade que é lúdica, que ela acaba envolvendo o sentimento da criança, o pensamento, e não deixa de ser uma atitude de liberdade, de expressão, de criatividade, de imaginação, que nós não podemos privar a criança de ter. E aqui as referências que eu utilizei para fundamentar e fortalecer as ideias do meu trabalho. E é isso, gente. Obrigada. Excelente, Fernanda. Muito obrigado pela apresentação. De nada. E com isso nós encerramos os trabalhos da mesa 6, que contou com a Genaína de Fátima dos Santos e a Priscila Abreu de Carvalho, com a Inauã e a Angélica, comigo, Vitor e o professor Marcos, com Fernanda e o professor Darcísio e os outros colegas aqui presentes. Muito obrigado, abraços e até a próxima.